Então, olha só, vamos abrir aqui o intercept, vamos fazer igualzinho, tá? Olha só o que ele faz. Tá? E nós temos aqui uma forma de registrar o intercept através do que a gente chama de factory. Tá? Então, nós criamos um módulo, que é a nossa aplicação, e nós podemos cadastrar controllers, service, factory. Nós podemos fazer o mesmo esquema que a gente faz lá no Spring, de injeção de dependência, nós podemos fazer aqui no Angular também. Tá? Então, por exemplo, se eu registrar uma factory, é um objeto que pode ser injetado dentro de um controller, por exemplo, ou dentro de outro objeto. Service também é outra forma de você criar um objeto que pode ser reutilizável. Tá? Então, nesse caso, nós vamos registrar um objeto que vai ser o interceptador das nossas requisições, dos nossos requests. Tá? Então, onde nós vamos fazer isso? Nós podemos criar um pacotezinho no nosso projeto de interceptors. Nós já temos aqui os controllers, certo? JS, e vamos criar uma outra pastinha aqui, ó, só para os interceptors. Então, vamos criar aqui interceptors. Tá, interceptor. Pronto, já que é controller, interceptor. Tá? E nós vamos criar esse interceptor, que vai interceptar por nossos requests. Vamos clicar aqui no direito, new. Vamos criar um arquivo JS aqui. Vamos chamar assim de out. Um pouquinho, ó, login interceptor. Ou vamos colocar assim, token interceptor. Pronto. Só para ficar didático, tá? Token interceptor. Pronto. Ele vai gerenciar o token, esse interceptor. Beleza? Token interceptor. Ponto. JS. Tá? Assim como nós criamos um controller, tá vendo? Nós temos aqui o cliente controller, o que nós fizemos? Apenas carregamos o nosso app cliente e cadastramos um controller dentro desse módulo. Da mesma forma, nós vamos fazer com quem? Com a factory, com o nosso interceptor. Então perceba que nós vamos fazer assim, ó, app cliente.factory, certo? E aqui nós vamos cadastrar alguém. Perceba lá no site, olha só, o nome da factory, vírgula, uma function. Tá? Então eu vou colocar aqui, o nome dele vai ser token interceptor, certo? Vírgula, uma function. Ali, ó. Function, abre, fecha parênteses, abre, fecha chaves. Mesmo esqueminha. Tá? Igualzinho. Você não tem agora. A diferença é que o return desse cara tem que ser um objeto. Tem que ser um objeto. Ou eu posso criar uma variável e declarar esse objeto, ou eu tenho que já retornar com essa sintaxe aqui, ó, retornar como um objeto. Eu preciso retornar um objeto com propriedades, métodos, pode ter. Tá? Então perceba aqui, ó, ele pôs return, abre e fecha chaves, lá no final, ó, tá vendo? Abre e fecha chaves. Tem que ser um object. Esse object que vai ser cadastrado numa rede de interceptors. Tem que ser um object. Tá? Então, por exemplo, nesse object nós podemos configurar interceptor de request ou de erros de request, interceptor de response ou de erros de response. Um dos dois. Nós só queremos registrar agora, manipular nesse momento o request, por enquanto. Tá? Depois a gente pode também colocar o response. O request e o response. Tá? Vamos começar pelo request. Tá, joia? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, return. Nós vamos colocar a chave request, como está aqui, ó, request, 2 pontos, alguma coisa. Esse alguma coisa é uma function, tá vendo? Function, abre, fecha, beleza. Esse request, ele tem por padrão um parâmetro chamado config. E é esse objeto que nós vamos utilizar para vincular coisas novas dentro do request. É esse config que contém o acesso ao nosso request, tá? E por meio dele que nós podemos adicionar elementos dentro do HTTP. Por meio dele. Tá? Por exemplo, nós queremos adicionar um header novo dentro do HTTP. Todo o HTTP vai passar por esse token, por esse interceptor, e esse interceptor, através desse config, vai modificar alguma coisa para nós. Alguma coisa vai ser modificada. Por exemplo, nós podemos falar assim, ó, config.header entre colchetes,
Como chama o header que nós queremos criar mesmo? Authentication. É isso? É isso? É o header que nós queremos colocar? E aqui nós podemos colocar alguma coisa dentro dele. Ó. Esse é alguma coisa, quem que é mesmo? Olha, podemos fazer dessa forma, em forma de colchetes, ou podemos fazer também na forma de headers, por exemplo. Ó. Ponto authentication. Olha só. Só que vocês falaram authentication, mas é authorization, né? É tanto ation que a gente acaba não sabendo, né? Não é isso? Vamos olhar na API. O que nós colocamos lá? O que nós colocamos no nosso filter? Authorization. Copiamos esse cara, tá? É tudo ation. Coloca aqui. Tá bom? E aqui nós temos que colocar alguma coisa aqui. O que nós temos que colocar aí? O token aqui na frente, né? Mas nós temos que fazer isso aqui, né? Colocar aquele bear. E o que mais na frente? Um espacinho. E aqui na frente quem? O token. Mas aonde que está esse token? Ele está no login controller? O token? Onde que ele está esse token? Onde nós armazenamos ele para que depois a gente possa estar acessando? Naquele storage? Isso, exatamente. Olha só. Quem é o carinha que nós colocamos? Qual que é a chave que nós colocamos lá? Vamos olhar aqui no login, ó. Olha a chave que nós colocamos. Ó. User token. Olha só. Nós somos até chique aqui, ó. Nossa chave. User token. Beleza? Misturamos tudo, um pouco de português, um pouco de inglês. Não sabe mais nada, né? A gente não sabe nem escrever mais. Né? E aí? Entenderam? Vocês acreditam que isso aqui funciona? Não dá para acreditar, né? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer aqui, qual que é? Esse cara aqui, ó, ele deve retornar, gente, esse carinha aqui, ó, ele deve retornar o config, tá vendo? Essa function aqui, ó, que nós criamos o request, ó, ele deve retornar o objeto config que nós acabamos de criar. Certo? Ele deve retornar isso aqui. Que chegou como parâmetro. Então vamos testar isso aqui, né? Será que dá para testar agora? Tá, então nós não vamos mais colocar aqui, né? Isso aqui já vai ser anulado, tá? No cliente. E nós queremos que esse token agora interceda por nós. Ele que vai ser o nosso interceptor. Porém, em momento algum nós cadastramos ele na aplicação. Nós registramos o tal do factor, né? Token interceptor, mas nós não vinculamos ele ao provider. Olha só, aqui ele fala, você cria o token, você tem que colocar em algum momento no HTTP Provider Interceptors Push, que é para você adicionar um elemento no vetor, e cadastrar esse cara para ele entrar em ação. Você pode fazer assim direto, push já de cara passar o objeto, ou você pode colocar apenas a chave dele já que você vinculou ele através do factory. Tá? Isso aqui é uma forma alternativa de fazer. Ou a gente faz desse jeito, que é o que nós fizemos, ó, cria ele por meio de uma factory, tá? E vincula ele, ou nós fazemos o quê? Cadastramos diretamente ele do push aqui. Esse quezinho é interessante, vamos colocar ele, que ele controla a questão do promise. Nós não vimos isso ainda, mas a grosso modo ele pode rejeitar ou aceitar uma ação de request. Nós vamos verificar aqui, ou response. Tá? Beleza, deixa o carinha ali quietinho, por enquanto. Tá bom? Bom, onde nós vamos colocar esse HTTP Provider? Onde, em que momento nós podemos inserir ele? Nós podemos chamar esse cara aqui por meio do config da aplicação. Tá? Então está aqui, bonitinho. Nós podemos chamar aqui o nosso app. Nosso app, tá vendo? Nós não fizemos um config para a rota. Nós também podemos fazer a mesma coisa, app client.config para o interceptor. E podemos colocar aqui agora, nós precisamos acessar de alguma forma o objeto HTTP Provider para inserir aquele cara que nós acabamos de criar. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós precisamos de algo assim, ó. Function, abre fecha chaves, nós precisamos do function. Nós precisamos do HTTP
provider, para poder registrar aquele interceptor. Então nós podemos fazer assim, ó, HTTP. Aí entra aquele link ali, né? Olha só. HTTP provider.interceptor.push. HTTP provider.interceptions.push. E aqui, quem que eu vinculo? Como que chama o interceptor? Qual que é a chave daquela factory que nós acabamos de criar? Tem alguém aí? Ah, como? Token Interceptor. É isso? Interceptor. É isso? Token Interceptor. Eu vou copiar e colar lá porque eu não fiz curso de digitação. Fui direto para o curso de programação. E aí deu nisso. Não sei digitar. Então eu vou copiar e colar. Onde que está esse cara? Token Interceptor. Vou copiar ele aqui, certo? E vou para onde? Dá para o app, né? Beleza? Adicionamos dentro do interceptors. Olha só, isso aqui está tudo interceptors. Interceptors. Olha só. Interceptors. Beleza? Registramos aquele interceptor. Porém, ainda tem uma falha, porque lá no nosso login, lá no nosso index, que é o nosso template, em momento algum a gente carregou esse token interceptor JS. Aí, se você abrir aqui, ó, nossa primeira página, o template ali, bonitão, que nós fizemos, ó, nós não carregamos o interceptor ainda. Então ele não vai, de fato, carregar aquele código. Então nós vamos aqui, ó, e colocar interceptors. Interceptors, e aqui vamos colocar quem? Token interceptor, né? Porque eu coloquei com só assim, ó. Tá? Token interceptor. Beleza? Beleza? Meu sonho é fazer isso funcionar, mas vamos ver se vai dar certo. Carregando aplicação, carregando o cliente. Vamos dar uma olhadinha o que nós temos aqui como resposta. Temos aqui um problema no servidor dizendo que o token foi inválido. Mas existe alguma coisa armazenada aqui de token no meu... Vamos verificar aqui. Resource, local storage, localhost. User token, não tem nada aqui, né? Beleza? Então eu vou logar, certo? Existe o João 23 lá, será? Não sei se vai dar certo. Loguei, me colocou lá no storage token. Tranquilos até aqui? Vamos clicar aqui no cidade para ver se ele vai passar o token para lá? Cliquei. Ó, apareceu aqui, ó, Euri e Zé da Silva. O que isso quer dizer? Que se eu ver aqui no sources, tá vendo? Cadê sources? Tá aqui. Não, perdão, network. Ele fez uma solicitação para admin cliente, tá vendo? Ele fez essa solicitação e nos headers dele, o que ele fez? Olha o que ele acrescentou. Authorization, bear, e na frente ele pôs esse código maluco aqui. Então no interceptor ele inseriu esse authorization bear aqui. Ele fez isso, ele interceptou aquele request e jogou esse token lá. O que a API fez? A API falou, opa, tem um token válido aqui. Então eu vou de fato exibir. Vou tentar cadastrar aqui agora. Deixa eu ver quem está cadastrado aqui. O Euri e o Zé. Quem está faltando aqui, pessoal? Nessa lista de clientes? O João da Silva. O João. Então vamos colocar aqui João. Salvar. Dados inválidos. Agora eu não sei mais o que eu fiz que é inválido aqui. De repente é isso, né? Mandei salvar. Deixa eu ver o que aconteceu. Já faz tanto tempo que a gente não mexe nesses clientes, né, que eu nem sei se ele está funcionando mesmo, se ele já estava funcionando. Mas vamos verificar aqui, olha só o que ele fez. Ele deu sucesso para nós, aqui. Deixa eu ver aqui, o search. Olha lá, ele deu um sucesso, um erro
Ele deu uma falha aqui, ó, 500, ó. Tá? Token inválido. Eu vou dar uma limpada aqui, só para eu poder ver de fato, limpar aqui, para ver quem que é quem. Mandei salvar, beleza, agora sim. Ele falou, ó, você tem um... O seu token já expirou. A gente deu um tempo lá, né? Então, ou seja, eu tentei cadastrar, mas já não... Eu fui muito devagar. Meu token expirou. Então eu posso vir aqui no login e falar, caramba, deixa eu ser rápido então. João, 1, 2, 3, autenticar, clica no cliente, coloca João de novo aqui, joão@gmail.com, faz de conta que seja isso aqui, e cadastrar, tchum. Opa, agora fomos ligeiros, hein? Você viu? Então realmente nós somos ligeiros. Tá? E nós conseguimos. Pode falar. Tem como estabelecer esse tempo programado pela session também, igual a gente faz lá no... Tem. Na hora que a gente... A regra de geração do token no framework JWT, ele permite você configurar o tempo dele. Então, esse token já está dentro dele a configuração do tempo. Quando ele é enviado para a API verifica se o tempo dele está válido ou não. Então, a gente faz... Nós fizemos isso, na verdade. Sim. Olha só. Então, nós fizemos isso. Nós viemos aqui, ó, no... Cadê? Token filter. Não, não foi isso não. No login. Eu já não lembro mais nada. Eu já estou perdido já. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse momento nós fizemos e colocamos a data de expiração, o tempo de expiração. Ele pega a data do momento e ele calcula mais 1 minuto aqui. Se eu não me engano, tá certo essa fórmula aqui. Que é em milissegundos, né? Oi? Não tem como ser feito através de uma sessão. Sessão operativa, enquanto a gerativa... Não. Não, porque quando nós trabalhamos com token, nós liberamos o servidor de se preocupar com sessão. Nesse caso, o servidor não, a API não fica guardando nada do usuário na memória. Então ele gera um token e entrega. Entendeu? Então, quando esse token estiver chegando, a API verifica se esse token é válido ou não. Então ele não fica guardando. Essa é uma das vantagens de se trabalhar com esse tipo de autenticação. Tá? Então não existe sessão aqui. Só existe uma string criptografada. Aqui dentro dela já tem um tempo de validade. Se essa string chegar para nós, para a API tem como verificar se aquela requisição pode ser feita ou não. Se aquela tarefa pode ser executada ou não. Tá? Então perceba que a nossa tela agora ela já deu uma... Né? Ela já não consegue mais ficar chamando, se não está autenticando, se não está autenticado. E se estiver autenticado já resolve também. Então é um negócio bacana aí. Entenderam até aqui? Tá super tranquilo? Então isso quer dizer o seguinte, se a gente colocar outras coisas dentro do padrão admin, ali, por exemplo, nós colocamos só o cliente dentro do padrão admin. Aqui está chamando cliente, normal, barra clientes, beleza? Mas, internamente, por baixo dos panos, ele fala barra admin para a API. E a API entra naquele filtro e verifica. Mas você fala assim, não, mas eu não quero nem que essa telinha carregue aqui, porque ela está carregando toda quebrada, né? Eu não quero nem que a tela carregue, se não tiver token, por exemplo. E aí? Nós temos que fazer esse tratamento onde? Na API ou aqui no client? Na API? Aonde a API tem alguma responsabilidade em relação a view? A API controla o que você vai ver ou o que você não vai ver? A camada de visão em si? A função da API é entregar os dados ou não entregar. Ela ou entrega para você ou não entrega. Pronto, isso é API. Lógica de tela, navegação de tela, rota de tela, quem controla isso? O próprio Angular, lá na camada de visão. Então essa lógica de navegação, de rotas internas, é o Angular que está controlando. Então nós podemos criar uma lógica lá no client para que aquela tela não seja exibida, por exemplo, se o token não estiver válido. Ou não existe, perdão, se não existir um token. Podemos até validar esse token também. Mas nesse momento, eu vou fazer só um if assim, ó, se o cara tentar acessar clientes, eu exijo token. Por exemplo, só isso. Senão eu não vou nem exibir a tela para ele. Só para filtrar um pouquinho a tela. Então onde nós faríamos isso? Nós podemos falar assim, ó, se bater no cliente, nós vamos levar ele para o login. Bateu no cliente sem estar com token, por exemplo, disponível,
vamos levar ele para o login, por exemplo. Tem que ter pelo menos o token setado ali. Ele não vai validar se ele está válido ou não, mas se já tiver um token no local storage ali, já vamos deixar. Se não tiver, nem deixa de ver. Mais ou menos, não está muito seguro, mas só para a gente ter uma noção. O que vocês acham? Na verdade não existe segurança, mas a gente tenta de tudo para, né, melhorar, né? Assim, o cara que não quer mesmo, não tem jeito. Bom, é a realidade, né? Fazer o quê? Bom, aqui é o seguinte. Vamos colocar isso lá no Angular, né? Então, vou fechar tudo aqui só para dar uma aliviada na minha cabeça aqui, tá? Token interceptor. E se a gente conseguisse interceptar a URL da requisição e verificar, será que nessa URL que se chama clientes, por exemplo, será que eu posso interceptar? Tipo assim, se vier algum padrão no URL chamado cliente, eu gostaria que fosse interceptado e o token fosse exigido, por exemplo. Nós conseguimos? Se não, nós queremos redirecionar ele para uma tela de login, por exemplo. É possível fazer isso? É possível, né? É possível. Mas primeiro eu quero que vocês terminem essa parte, ver se você está funcionando. Ainda vamos fazer isso. Primeiro eu vou subir isso aqui, né, até esse ponto que dá para vocês. Tá? Baixam lá para mim. Esse terminal é do Mac mesmo? Uhum. É o terminal, show. Funciona como do Linux? Sim, mesmo esquema. Tá? Vai lá, Token headers. Tá? Token headers. Pronto. Interceptors. Pronto. Bom, beleza? Então vamos baixando lá e já vamos dando uma olhada aí. Vamos fazer um tratamentozinho aqui, ó, de redirecionamento para o login. Tá? Response. Vamos trabalhar o seguinte, vamos colocar aqui uma vírgula, né? Que é um objeto que nós estamos criando. É um objeto que tem aí o tratamento do response do request. Nós podemos até deixar isso aqui sem aspas, tá? Também vai funcionar. Se você quiser deixar sem aspas, você pode deixar, tá? Pronto. O que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Estava selecionando aqui o texto, estava meio maluco o teclado aqui. Mas tudo bem, vai, né? Isso não é um problema. Bom, o que nós queremos mostrar é o seguinte, se caso der erro, tá? Na resposta, por exemplo, você vê que a gente tem um tempo ali, né? Passou aquele tempo, já dá uma, como diz o outro, já zero do pé do frango, né? Ou seja, o negócio já não funciona mais. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que levar o cara pro login, né? Como que a gente faz para levar ele pro login? A gente coloca lá, olha só, se o status response ponto status for igual a 401, então o que nós vamos colocar aqui? O que nós queremos que ele faça? Aqui. O que ele vai fazer aqui? Levar para o login. Ele vai ter que levar para a tela login, né? Então eu vou ter que fazer um redirecionamento aqui. Tá? Existe um objeto bacana do Angular aqui chamado location. Tá vendo? Ele permite nós fazermos um redirecionamento. Olha que bacana. Você faz isso aqui a ponto path. Nós podemos colocar aqui para onde que ele vai ser redirecionado, para qual esquema de rota do Angular que ele vai ser direcionado se ele se deparar com esse status, por exemplo. Essa vai ser a resposta. Então ele vai ser direcionado para o login. Ao invés de ficar ali, né? Não deu, ele já leva para o login. Intercepto. Então vamos tentar aqui, né? Aqui eu mostrei, que eu carreguei para vocês aqui no site do Angular, tá? O location. Aqui é o location.
Dá pra você fazer muita coisa com o location, tá? Muitas coisas. E uma delas é o path. É o path. Abre o path ali que ele faz bastante coisinha, ou seja, redireciona. Mas tem muita coisa pra você fazer aqui. Eu acho que todo mundo menos o path aqui, né? Aqui, path. Beleza? Location.path. Você serve tanto para capturar, né? Ele te acessa, como permite você setar um path. Tá? É um getter and setter ao mesmo tempo. Sem parâmetro, getter. Com parâmetro, setter. Beleza? Mesmo pattern aí. Muito bem, vamos testar então, para ver se dá certo isso aqui? Então, abrindo aqui, mesmo esquema. Vou começar do zero aqui. Clientes. Vamos ver o que nós temos aqui. Não pode propriedade data. Ok. Aqui nós esquecemos de dar um return para o nosso response aqui, tá? Ele tem que ter o seu return. Pronto. Assim como no config, o nosso objeto de configuração do cabeçalho HTTP e do request de uma forma geral, temos que ter o return. Aqui também temos que ter o return response. Tá? Esse foi o primeiro probleminha em nós, tá? Então, vamos lá novamente. Clientes. O que ele falou aqui? Qual foi o erro que ele deu aqui? Ó? Um erro 500. Ó. Nós não lançamos uma exceção lá na API 401 de proibido, né? De não permitido, não autorizado. Nós lançamos uma exception. Uma exception, servlet exception. E aí, neste caso, essa exception quer dizer que ele não pode acessar. Nós podemos fazer um tratamento. Ó, se a exception for desse tipo, né? Ou blá blá blá, a gente faz isso. Mas, ou nós podemos também colocar um 500 ali. Ó. Nós podemos tratar. Não é o melhor caso, porque a exceção ao file de autenticação, não autorização, é 401. Mas nós podemos usar o 500 também, tanto faz. Né? Só a gente tratar, né? Nós podemos mudar lá na API e falar toda vez que tiver um problema no token, a gente lança uma exceção, um status da HTTP 401. Ao invés de lançar uma exception, servlet exception genérica, como está aqui, como tendo uma mensagem, tá? Nós lançamos aqui um status 401 e isso nos ajuda a resolver o problema. Ou então, nós podemos falar assim, ó, se vier um erro qualquer lá, ou seja, veio 500, vai para o login. Pode ser assim também. Ó. Não é muito bonitinho, né? Mas tá bom, dá para testar. O que ele falou aqui? Chegou o erro 500, né? Mas chegou o status 500, que é um erro interno, exceção expirada, mas ele não interceptou, né? Ele não fez não fez o path, né? Por que ele não fez o path? Eu não sei por que também não deu certo, né? Então vamos descobrir juntos aqui. Vamos colocar aqui o interceptor, vamos abrir aqui a nossa fonte, vamos entrar no interceptor e vamos ver o que está acontecendo, né? Vamos verificar se ele está chegando aqui, pelo menos. Cliquei no cliente. Cidade chegou. Ele fez uma requisição, tá vendo? Dados. Os dados é esse aqui, ó. Essa estrutura de DOM aqui. Ó. Esse trecho de código vai ser entregue como dados, ó, tá vendo? Status 200, ó. Config, status, beleza, tá tudo certo com cidade. Ó. Agora vamos pro cliente. Chamei o cliente, olha o que ele pediu para mim. Todo esse carinha aqui, tá? Status 200, ó. Beleza, então ele vai carregar a tela. Deu certo. Agora ninguém fez requisição aqui dentro, ó. Deixa eu ver se teve alguma requisição aqui dentro. Teve uma requisição interna, tá vendo? Teve uma requisição interna, que foi essa daqui. Opa! Então, teve uma requisição interna, tá ali, ó, que essa aqui internamente foi feita a requisição. E essa requisição me retornou o status. Essa requisição me retornou 500. Tá vendo? Mas ele não interceptou. Não interceptou. Status 500, ó. Ele teria relação com o request mapping, aquele mapeamento barra de mim, será? Essa que ele não conduziu? Vamos dar uma olhada. Em qual situação que esse carinha vai entrar em ação? A princípio vai em todos, né? Internamente ele não fez
nós não conseguimos pegar a requisição feita para a API, né? Esse é o grande detalhe, né? Aquela requisição feita para a API foi feita, mas nós não conseguimos pegar o response dela. Nós não conseguimos tratar o status dela. Tá? Aqui que está o nosso grande problema, né? Então ele não está chegando em momento algum aqui, ó. Podemos chegar aqui, cliente, ó, ele faz a requisição. Cadê? Tá. Não funciona. Tá. Vou qualquer coisa aqui, vou tentar até cadastrar. Ó, no momento algum ele chega aqui, ó. Tá vendo? Na resposta. Dá a mensagem interna, né? Em momento algum ele captura a resposta. Vou clicar aqui, ó, clean para limpar. Vou tentar fazer o salvar. De fato ele não salvou, né? Lançou exceção e nós não temos o intercept não funcionou. Olha só, por que ele não funcionou? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nesse sources. Vamos dar uma olhadinha aqui nele. Olha lá, resource, ó. Perdão, source. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha o que ele fez. Ele fez essa requisição, né? Vamos dar uma olhadinha nessa requisição mais de perto? Na verdade não é essa aqui, ó, network. Tá aqui, ó. Cliente. Console. Olha lá. Ó, cliquei no cliente, ó. Ó, cidade, beleza. Ele vai, né? Soltou. Cliquei no cliente, olha só. Agora ele foi também, ó. Ele só pediu a página. Só que depois que ele carregou a página, ele fez uma outra requisição. Concorda que ele fez uma outra requisição? Só que essa requisição não foi interceptada. Ela não foi interceptada. Deixa eu ver se chega um request para ela. Se nós interceptamos pelo menos um request para ela. Vamos aqui, cidade, beleza, interceptou o request. E vamos no clientes. Beleza, interceptou o request, tá vendo? Só que esse cara vai me gerar o quê? Esse carinha aqui, vai me gerar o quê? Um erro, né? Só que eu tenho um interceptador de response. Mas olha só, vamos olhar aqui na API. Aqui ele coloca para nós o quê? Response error. Tá vendo esse cara aqui, ó? Olha lá, request, olha lá, um erro de request ou um erro no response, tá vendo? E se nós copiarmos esse response error do jeito que está aqui, do jeitinho que está aqui, e colocássemos lá, aqui, no lugar desse cara, colocasse assim, ó, response error, ó, ao invés de resposta, igualzinho tá ali, ó. Error. Colocasse rejection, o nome do objeto que nós vamos trabalhar, que é o objeto do promise, que nós não vimos ainda, tá? Mas esse cara tem o poder de rejeitar, né, o nosso fluxo aqui. Tá? Fazer alguma coisa e fazer a rejeição. Será que é esse cara que seria o mais indicado para essa situação? Vamos colocar ali. Tá vendo? Rejection. Vamos só colocar esse cara aqui assim. Vamos colocar entre aspas, entre comentário aqui, só para a gente ver. Tá? Olha o que ele coloca ali, ó. Key.reject e rejection. Tá? Nós não estamos pegando pelo status, mas será que agora nós vamos conseguir interceptar o erro? Deu um erro de request? Aqui, gente, é uma situação de erro de request, não é uma questão de status de response. Perdão, erro de response, perdão. Não uma questão de status de response. Tá? Porque o que nós estamos falando aqui? Só para a gente ver se nós estamos capturando do jeito certo o retorno da API. Tá? Porque olha só. Vamos olhar aqui. Olha o que nós temos aqui. Olha o que nós temos aqui. Vou colocar um cursor aqui e vou colocar um cursor aqui. Só para a gente fazer um entendimento, beleza. Clientes. Cliquei no clientes. Ele interceptou o request? Interceptou. Tive erro no request? Olha lá. O que ele trouxe para mim? Fez a requisição da tela, né? Agora, o que nós estamos pedindo aqui? Nós estamos pedindo uma requisição para o admin. O que esse admin vai fazer? Vai lançar o que para nós? Uma exception, né? E essa exception vai fazer o quê? Ela vai ser interpretada como um response error. Então nós temos um interceptador apropriado para os 500 da vida. Tá? Então se nós quisermos interceptar o problema da autenticação como sendo um problema de autenticação e não como uma exception geral, porque nós lançamos uma exception. Então ele vai cair aonde? No response error. Beleza? Qualquer tipo de
erro ou É. só 500? Não, nesse caso não tem 500, é erro. O que ele entende como erro? Os 500 da vida. Ah, Tá? Então, esses são erros de processamento, erros que acontecem lá no servidor. Agora, no nosso caso, se você quisesse interceptar uma resposta, um response, que não seja um erro, que seja um response, mas pelo status e fazer uma comparação pelo status, eu posso entregar um 401, eu posso entregar um 405, posso entregar um 400, eu posso entregar alguém do mundo 400 que vai afetar a minha camada de visão, vou colocar assim, tá? Ou um outro, 200 e pouco, vai depender do que você está fazendo. Tá? Mas se for considerado um erro, aí ele vai cair direto no response error, e não no response. Então só para a gente entender essas regrinhas de interceptor aqui. Porque você fala, pô, mas eu não estou conseguindo pegar, o cara está lançando um status 500 para mim e eu não estou conseguindo pegar aqui, porque você não vai pegar ele por meio do método response, você vai pegar pelo response error. Tá? Mas mesmo assim nós podemos manter o nós podemos mudar a estratégia aqui, né? Deixa esse cara aqui por enquanto. Request response error. Também podemos fazer isso aqui, né? Explorar um pouquinho o nosso interceptor e colocar aqui como response. Agora o response, sim, desde que ele não esteja nessa família aí de erros, né, nós conseguimos interceptar ele e fazer qualquer coisa. Agora, como que a gente faz para o login ele lançar uma exceção com um status específico aqui? Aí fica uma missãozinha para a gente. Né? Até aqui, tá mais ou menos, tá tranquilo? Como que tá? Como que tá até aqui? Eu estou com bastante dúvida. E vocês? Eu não sei um monte de coisa aqui. Hã? Deu certo, seu? Como que você interceptou por 500? Fiz rejection.status igual a 500. Aí foi pela rejection. É isso, mas você trabalhou com response error, tá? E não com response apenas. Então, você entendeu, né, que o response error ele te traz o objeto rejection, e aí o próximo passo é, será que eu consigo acessar o request do objeto que está sendo de rejection? Será que dentro dele tem um status? Como faz para descobrir isso? No debug dá para você descobrir ali, né? Mas eu posso colocar isso aqui? Esse aqui vai funcionar? Ó. Fizemos uma coisa assim, deu um pau lá, já vai para o login. Entendeu? A gente não sabe se o problema que deu lá foi de fato problema de token, autenticação, entendeu? Então seria muito bacana dessa forma, mas foi isso aqui, né, que a gente fez, né? Troco. Só isso aqui, né? Dá certo? Dá certo. É porque o 401 não cairia aqui no response error. Mas o nosso está caindo aqui porque é classificado como erro. E aí eu tô falando, ó, deu erro, não importa se é token, se não é token, qualquer BO que deu lá, vai pro login. Entendeu? Aí nós poderíamos melhorar isso. Vamos ver se esse negócio maluco funciona. Olha só o que nós fizemos. Ó. Fizemos carregar o cliente. Está ali. Ele fez a requisição para a API ó, internamente. Vai lançar uma exceção lá do outro lado. E ele vai cair aqui. E o estado de fato é 500, né? E ele levou para o login. Tá? É uma engenhariazinha alternativa, tá? Esse negócio aqui. Uns falam gambiarra, outros falam engenharia alternativa. Beleza? Agora nós temos que fazer o quê? Primeiro faço de vocês testarem, por favor. Vocês estarem funcionando pra gente continuar. Então nosso sonho é fazer o quê? É fazer com que o servlet envie. Não, o servlet não, o filter envie para o browser 401, né? Para o cliente, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: o 401 ele vai ser um status, né, do nosso response HTTP. Então, essa mensagem de exception, ela sempre vai se enquadrar dentro do 500, né, por ser uma exception. Né? Então, nós temos que fazer o que aqui? Vamos substituir isso daqui, né, por uma resposta. Ao invés de ser um lançamento de uma exception, vamos manipular um response com status 401. Então, nós vamos pegar aqui o objeto response, vamos fazer uma conversão nele para HTTP servlet response, certo? Pronto. E vamos manipular aqui o quê?
o status, né? Nós podemos até fazer um send error, pedindo para ele fazer uma mensagem de erro lá para o nosso cliente. Nós podemos usar uma constante do próprio HTTP Server Response. Ponto. Aqui nós temos várias constantes aqui, né? Qual que é a que mais se enquadra aqui no nosso caso aqui? Qual delas que é a que mais se enquadra? Não autorizado, né? Porque o token... Podemos colocar uma mensagem aqui, ó, não autorizado. A mesma mensagem que nós estávamos usando aqui, ou token válido, né? Deixa eu pôr um stop aqui. Ou podemos colocar aqui, token inválido. Mesma mensagem que nós estávamos usando no Servlet, só que ao invés de manipular por meio de exception, nós estamos manipulando uma resposta através do status HTTP. E lá do outro lado nós podemos manipular assim, ó, vamos verificar se o que está chegando para nós é o status 401. Será que é 401 mesmo aqui? Esse número aqui? Vou clicar nele, né? 401, ó. Tá vendo? Ou nós podemos usar essa constante ou podemos colocar 401 direto. Tá? Mas assim é mais legível. Você não tem que lembrar do que é o 401. Ele já está dizendo aqui. Ó. Tá? É um status de não autorização de acesso. Tá joia? Então nós vamos colocar dessa forma e vamos torcer para que isso dê certo, né? Usar os dedos para ver que isso dê certo. Beleza? Abrindo aqui o nosso... tá parado, né, o nosso servidor. Opa, vamos subir aqui. Localhost. Nunca mais vai dar certo, né? Beleza. Agora clicando aqui em clientes, ele deu uma piscadinha porque ele chegou a carregar um pouco da view. Nós não fizemos um tratamento de view para ver se aquela view pode ser acessível ou não. A ideia foi a seguinte: ele carrega a view e aí a view, em algum momento, por meio do seu controller, faz uma requisição e a primeira requisição que é feita e o status 401 retornado já é feito um redirecionamento. Mas nós poderíamos ainda pular esse pisca-pisca aqui, ó, né? Pular esse momento. Ó. Mas vamos inspecionar o elemento só para verificar se realmente está acontecendo conforme nós estamos imaginando, né? Vamos limpar aqui, carregar cliente. Opa! Ele disse que me retornou um 401, e realmente é isso que nós queríamos, né? Que ele retornasse. Então, vamos clicar aqui no Network, cliente. Ele não está mostrando aqui para mim o que está acontecendo. Ou eu posso vir aqui no Source, perdão, e colocar no Interceptor. E verificar se realmente ele está vindo aqui. Então ele está chegando aqui, o erro 401 não autorizado. E ele está batendo aqui e me levando para o login. Então quem está me redirecionando é a requisição por baixo dos panos que foi feita naquela telinha lá. Aquela view que está vinculado com aquele controller. Tá? Beleza? Bom, para essa aula de hoje, para esse momento, era isso que nós tínhamos para falar. Tem muita coisa para melhorar, muita coisa para fazer aqui. Tá? O objetivo desse estudo, na verdade, vou deixar um pouquinho mais claro aqui, talvez eu deveria ter falado no começo, né? Mas vou falar um pouquinho no final. Então nós temos aqui a construção da API e a construção da camada de visão. Nós temos isso aqui, certo? É isso que nós fizemos. Então nós tivemos uma visão superficial do Spring Boot e uma visão superficial do Angular. Nós não entramos... Superficial é assim, né? Vamos fazer assim, ó, para ficar na superfície. Beleza? Então nós fizemos uma visão superficial aqui e uma visão superficial aqui. Porque normalmente os treinamentos que nós temos disponíveis na internet e entre outros, eles normalmente se aprofundam em uma área dessa. Você vai pegar o Spring Boot, é só Spring Boot até lá no fundão mesmo. Você vai fazer um Angular, tem um monte de coisa para estudar do Angular. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós não vimos muita coisa de Angular, nós vimos o suficiente para a gente entender como que as coisas funcionam e daqui em diante, né, seguir para frente.
Tem muita coisa legal, diretivas, filtros, mas agora nós já temos pré-requisitos para continuar e para ir aprofundando nisso conforme a nossa necessidade. E também tem muita coisa para a gente aprender no Spring Boot, na API. Tá? Então o objetivo do curso era que você tivesse uma pequena experiência na camada de visão e uma pequena experiência na API, mas que você conseguisse fazer os dois. Não que você conseguisse fazer só um ou só o outro, mas que você conseguisse integrar os dois. Esse que foi o grande objetivo. Tá? Que você tivesse uma noção, num nível iniciante, de cada um dos dois lados, e com isso você siga para frente. A partir de agora, o que nós temos que aperfeiçoar aqui na camada de visão é parte CSS, frameworks, né? Nós temos aí o Material Design, Material CSS é muito legal, Materialize. Tem bastante coisa para estudar na camada de visão. Tá? Mas o nosso foco aqui foi a programação mesmo. Tá? Não foi assim nada visual, nada de web design, embora nós temos bastante coisa legal que dá para combinar com Angular. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido o objetivo do curso e tenham tirado o maior proveito disso. E aqui, a partir de agora, a gente possa continuar estudando, né, nesse módulo. Nesse módulo ele vai encerrar por aqui, mas que a gente possa continuar progredindo o nosso estudo com essa base, né, que nós adquirimos aqui. Tá joia? Então espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.